o Marcos Duval pode ser inimputável? Pode falar? Você tirou da minha... Olha, senador, não me tome... Não é, como desrespeitoso. É uma dúvida, porque... Mas o senhor tem... Observando o senhor se manifestar, o senhor não está legal. Eu acho. O senhor não está legal. Não, mas assim, eu tô falando sem piada. Sabe é verdade, eu também não tô. Mas a elegância Sabe por quê, dele mostra o lado. Sabe por quê? Não, porque é verdade. A minha área de pesquisa acadêmica, tanto de mestrado e doutorado, é a aplicação da psiquiatria no direito. Né? Essa é a minha área de pesquisa dentro da Universidade de São Paulo. E acontece o seguinte, em 2015, senhores, o PT conseguiu aprovar no Brasil o Magnus Opus, a obra-prima do ideal da militância antimanicomial. O que é isso? Não existe louco. A loucura é um preconceito social. Criam-se manicômios, hospitais de custódia, para colocarem aqueles que se dizem, aqueles a quem os normais reputam por preconceito como estorvo social. Esta é a teoria. E a legislação de 2015, que foi aprovada e sancionada pela presidente Dilma, que entrou em vigor em 2016, é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ele mistura a pessoa que tem deficiência mental e coloca na mesma categoria daqueles que têm são portadores de uma deficiência física, sensorial. Eles colocam no mesmo balaio. Eu falei, eles são absolutamente capazes. E por que eu trago isso? Porque isso interfere na lei penal e ninguém se deu conta. Claro. Porque um esquizofrênico paranoide que bate numa mulher, ele passa a ser plenamente capaz. Exato. Então não tem essa questão mais de inimputabilidade. E aí vem o CNJ, vai fechar com hospitais de custódia, vai colocar esse pessoal na rua e esse pessoal foi absolvido. A absolvição transitou em julgado. Então, as vítimas do Champinha, as vítimas do maníaco do parque, as vítimas desse procurador poderão ser vítimas mais uma vez. Pavinar, o Código Penal, só para você ter uma ideia, o Código Penal brasileiro, no artigo 97, lei federal, diz o seguinte: se o agente for inimputável, vamos resumir, louco, e completamente louco, sem capacidade de compreender o que ele faz, se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação. E aí vem essa Como é que a resolução pode revogar o Código Penal? Deixa eu te contar uma coisa. O que me preocupa é o seguinte. Eu não vou entrar, Pavinato, aí, nesse seu doutorado aí, porque eu sei que é extremamente complexo e eu não tenho competência para discutir isso. E nem formação para isso. Mas o que me preocupa, Capês, é o seguinte. Alguém comete um crime grave, ou então um grupo de pessoas comete um crime grave, corre lá para o médico, pega um atestado... Não é o médico, é o psiquiatra forense, determinado pelo juiz. Seja quem for, é o juiz que determina. Aí vai lá, pega um laudo médico... Não é na Praça da Sé e falar que é um atestado de esquizofrenia. Escapa da cadeia. Não, Márcio, isso não existe. Isso é... Escuta. Não. Mas, ô Capês... Não, desculpa. Isso é grave. Eu sei, mas... Não é grave. Ele não pega um atestado médico na farmácia. O que faz o escapar da cadeia é uma política antimanicomial como a do PT. Que vai fechar o hospital de custódia e vai pôr Champinha na rua. E esse procurador que agora está no hospital de custódia, ele vai para a rua. Escuta, o maníaco do parque. O maníaco do parque vai para a rua. O maníaco do parque, o pessoal não se lembra, foi em 1999, 2000. Ele patinava ali no Parque do Ibirapuera e, com muita desenvoltura, fazia amizade, porque ele era um psicopata inteligentíssimo, fazia amizade com moças ingênuas, atraía essas vítimas até o Parque Ecológico Tietê, estuprava, esganava e matava. Várias. Uma delas, ele cometeu um erro, parece engraçado, mas não é, que ela disse: Chico, eu estou com medo porque está anoitecendo. E ele disse: se você está com medo, imagine eu que vou voltar sozinho. Aí ela se ligou e saiu correndo. E fugiu. Agora, veja bem, esse maníaco do parque está internado
Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, recebeu pilhas de cartas de mulheres apaixonadas. Você pode explicar melhor agora só retomando aqui pro nosso... Não, mas porque significa vamos que retomar aqui, vamos voltar. Se ele sair, ele é perigosíssimo. Vamos voltar ao tema Nós já central. estamos divagando aqui. O Marcos Duval. É claro, vamos voltar para o Marcos Duval. Ele não é um serial killer. Nem maníaco do pai. Aliás, ele é uma pessoa muito agradável pessoalmente. Sim, ele é educado, cortês, é verdade. Ele é uma pessoa, apesar de tudo isso que aconteceu, ele é um sujeito agradável, cortês. Pacífico, não é um violento, não é um homem violento. Ele é uma pessoa. Mas é danado, né? Não, ele é pacífico. Ele é bem danado. Mas a questão é a seguinte. Ele é confuso. A questão é a seguinte aqui. Porque se imagina, porque a esquizofrenia, as doenças mentais, elas podem se manifestar de qualquer forma. Mas a agressividade é um dos Se principais. ele acredita que aquilo é uma missão, que aquilo foi dado pela sua arte, que aquilo veio direto do rei Salomão, isso precisa ser analisado. Verdade. Falando sério, sem brincadeira. Não, sem brincadeira mesmo. Com certeza. Isso precisa ser analisado já nesse momento. Eu também acho. Já nesse momento. Mas vocês acham mesmo que Eu não entendi essa questão da SWAT até agora. o senador Marcos Duval tem um problema mental grave? Eu não sei. Precisa ser analisado. Ninguém pode dar um diagnóstico sem fazer. Eu não sei. O comportamento, Não, o comportamento dele É de alguém que tem sai problema. um pouquinho da média do que se espera das pessoas. Esse negócio, cada hora ele fala uma coisa e fala outra, e um raciocínio que não é lógico, você não entende bem o que ele está falando, aí vaza um documento, depois vai gravar o ministro, depois não era para gravar, depois volta a gravar, pede para o ministro ser chamado na CPI dos atos. Será que não, Capês? Será que não é um caso para uma junta médica analisar esse mas moço? a perícia tem que ser determinada pelo uma juiz. junta médica. Porque numa entrevista que você séria, faz com ele tem fuga de ideias que não se encontram. Porque esse moço realmente está com um problema sério. Não sei qual é o problema, porque eu sou médico. O Pavinato que estudou mais profundamente na mesa esse tema, e ele faz uma observação. Sim, ele faz uma observação, embora ele não seja médico, ele combina várias áreas do conhecimento. Talvez fosse o caso, realmente. E até pela variação de humor dele, do dia da live para o dia seguinte, ele falou, não, eu estava no momento... A variação de humor vai acontecer. Só essas confusões, pode dizer, só que ele talvez não tenha um intelecto muito desenvolvido. Exatamente. Ser analisado. Eu discordo. Suano, o que você acha? Olha, eu prefiro simplificar. Eu particularmente acho que o Marcos Duval, ele fez uma bobagem, percebeu que tinha feito a bobagem e começou a se atrapalhar por inabilidade, eu diria assim, um desenvolvimento intelectual meio mediano, me parece mais. E aí, todas essas contradições, é um indivíduo que achou que estava fazendo algo muito esperto e disse, fiz bobagem. Aí ele começa a fazer uma bobagem atrás da outra. Eu não chegaria ao ponto de achar que ele seria alguém com problemas mentais. Não, acho que não. Eu acho que ele é alguém inabilitado para ser um senador da República e para ser uma liderança do país. Porque alguém que não tem... entrou para a política e entrou para o poder, ou alcançou o poder, no barato de todas as benesses que podem trazer, que o poder pode trazer. Ele não foi lá com questão de responsabilidade, tem que mudar a história, eu tenho que fazer isso, tem que melhorar a segurança. Isso era discurso. Ele entrou como 50%, 60%, 70% dos que estão entrando para a política entram. Eles entram porque eles querem participar do poder. É a mesma coisa quando a gente vê, por exemplo, o Capês deve ter visto, a Carol deve ter visto, vocês devem ter visto. Quem é o indivíduo mais problemático que está circulando as assembleias, as câmaras, os senados ou qualquer... São os assessores que acham que mandam mais. Que tanto que eles falam assim, quem é o teu senador? Quem é o teu deputado? Como se fosse propriedade dele. São os caras que vão pelas benesses, eles querem ter a satisfação do poder, eles se iludem de que estão isso. Então, eu acho que no caso do Marcos Duval, não cairia numa situação como essa. Eu acho que ali, com todo respeito, não seria um desrespeito, com todo respeito, senador, mas eu acho que o senhor não se enquadraria nem numa questão de problemas ou questão de ser avaliado pela junta médica. Isso é ruim mesmo. Agora, saindo um pouquinho do Marcos Duval, há um risco de uma crise institucional de proporções maiores. Perfeito. Porque o aparelho celular dele foi apreendido. Certo. E há mensagens, conversas que envolvem outros senadores. Então, essa pode ser uma investigação que, se levada até o fundo, pode mencionar o nome de outros senadores e aí virá efetivamente um confronto entre poderes. Então, é preciso verificar, isso pode ser o início
de uma crise institucional, uma crise entre poderes, porque não se sabe. Inclusive tem uma expressão que vem do direito norte-americano, você conhece, que é o Fishing Expedition, em que você, através de uma operação, você começa a buscar outras operações e vai emendando uma coisa na outra. Então é preciso ver onde vai dar isso aqui. Nós podemos estar no início de uma crise maior que a gente não sabe aonde vai dar e como vai terminar.